tudo bom? Hoje venho aqui no canal com uma proposta um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque eu vinha pensando algumas vezes, tá? E em algumas outras ocasiões, quando as pessoas me perguntam, Rita, sobre o que é o canal, né? Sobre o que... eu tenho um canal do YouTube, tá? E sobre o que é? Daí eu digo, eu falo sobre maquiagem, eu falo sobre beleza, sobre cabelo, sobre saúde, bababá, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, o porquê eu ainda não falei, né, porque eu me considero, pelo menos na minha vida pessoal, uma pessoa com uma opinião, assim, bem formada sobre vários assuntos, gosto de me posicionar, né, nunca fui o tipo de pessoa que guardei muito nada pra mim, e pensei, por que não trazer um pouco também sobre opinião no meu canal? Pensei primeiramente em fazer um vídeo que seria aqueles 50 fatos sobre mim, 30 fatos sobre mim, mas sinceramente eu tava achando que não ia ter muita gente interessada em saber 50 fatos sobre mim, não me considero uma pessoa, sei lá, conhecida o suficiente ou que desperte interesse das pessoas, assim, né, a esse ponto pra fazer um vídeo sobre esse, apesar de ter vontade, claro, de dividir com as quase 3.000 pessoas que hoje seguem aqui no canal, né, inscritos no caso, mas claro que pessoas que já passaram pelo canal são um número muito maior, da onde eu vim, o que eu faço da vida, como é que eu vim parar aqui, etc e tal, mas acho que isso é um assunto mais pra frente, ou se tiver muita gente que algum dia tenha interesse, eu venho a fazer, tá? Então o que eu resolvi abordar? Eu resolvi abordar um tema, especialmente porque hoje é uma sexta-feira, aqui de noite tá caindo o mundo em Pelotas, tá? E a gente passou por algumas situações ao longo do dia que me fizeram pensar e falar um pouco sobre esse assunto, tá? Por isso o título que vai ser esse feminismo sem mimimi, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu me considero uma pessoa muito feminista, eu vejo muitas mulheres também, né, levantando a bandeira do feminismo mais do que nunca hoje, tá? Atualmente no Brasil, tá, com os dados estatísticos recentes, é como se a cada 1 minuto 11 mulheres fossem violentadas, tá? Isto fisicamente, né? Sem falar sobre a violência doméstica, a violência psicológica e todos os outros tipos de violência que as mulheres enfrentam diariamente, preconceito e tudo mais, tá? Tanto dos homens quanto muitas vezes das próprias mulheres, tá? E vou dizer pra vocês, eu sou o tipo de mulher que levanta a bandeira do feminismo, mas tenho consciência em dizer que tem muitos pensamentos também um pouco machistas e às vezes me pego pensando de uma forma machista. Então resolvi dividir pra vocês o que é, no meu ponto de vista, como eu vivo a minha vida em relação a isso, tá? Tendo alguma, dentro da profissão, fora a parte do YouTube, de make e tudo mais, que eu trabalho num ambiente onde a maioria dos segmentos são ocupados por homens, né? E como funciona tudo isso dentro da minha realidade. Se tu gosta desse tipo de vídeo, se tu tem uns minutos pra dedicar o teu tempo pra ouvir isso e pra ouvir alguns conselhos que eu vou ter bem interessantes pra te passar a respeito disso. Eu tenho aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, a minha irmã, que tem 7 anos de idade, que é inscrita no meu canal, que assiste meus vídeos com as amiguinhas dela. Então eu comecei a pensar que de repente eu quero, além de passar coisas sobre beleza e só passar essa parte um pouco mais leve, né, daqui do canal, também passar um pouco de ideia, principalmente a respeito disso, que é uma questão que me preocupa muito, vendo ela crescer aí com 7 anos de idade dentro desse mundo muito louco, já com um pouco mais de consciência, mas com ainda muitos tabus, muito preconceito e principalmente, né, uma sobrecarga enorme em cima das mulheres. Então assim, resumindo a ópera, tá? Eu vou começar falando pra vocês algumas situações que eu já carrego comigo desde a minha infância, por exemplo, tá? A minha mãe foi criada sozinha pela minha avó. O meu avô, né, que no caso eu nunca conheci, ele literalmente fez aquela história de saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. A partir daí eu já tenho uma concepção feminina muito forte dentro da minha cabeça, que é o fato da minha avó ter criado a minha mãe sozinha, tá? Fora isso, a minha avó teve um outro filho que ela teve que dar pra mãe dela cuidar, porque ela não tinha condições financeiras na época. Depois de muito tempo ela reencontrou ele, a gente conheceu e tudo mais, mas realmente era uma outra época. Então hoje em dia eu vejo as mães com as crianças com muito mais recurso, com o apoio do governo, com o apoio financeiro, com, né, com tantos incentivos, com redes sociais, onde elas podem se expressar e pedir ajuda, pedir isso, pedir aquilo. A minha avó viveu num tempo que nada disso existia, conseguiu criar minha mãe, e não apenas conseguiu criar minha mãe, como criou a mim e a minha irmã mais velha, né, a Nina, que aliás essa semana tava fazendo aniversário, beijo polaca. E então assim, é um grande exemplo de mulher, tá? Minha avó literalmente matava cobra que entrava no pátio de casa com um facão, tirava a cabeça, ela corria os caras bêbados que entravam às vezes no final da rua da casa dela, que era uma sanga, a faconaço, ela pegava os caras de homem pra homem, assim, de homem pra homem, se desrespeitasse, se nos desrespeitasse, ela
capinava pátio junto com os caras, ela sempre teve uma figura muito forte, tá? E eu acho que eu fui criada dentro daquilo ali. Porém, ela foi criada em outros tempos, então ela ainda tem algumas concepções assim um pouco machistas, do tipo, a mulher tem que ser casada, não é bonito mulher solteira, não é bonito mulher que sai muito pra noite, cada dia fica com esse tipo de coisa. Mas é mais uma questão de época, de tempo, de criação, entendeu? Mas a figura dela em si, talvez, muito provavelmente ela não saiba, nunca tenha percebido, nunca ninguém tenha falado pra ela por ser outra época. É uma figura feminina muito inspiradora, de força, então eu me criei sempre com aquilo ali na cabeça, tá? Não bastando isso, a minha mãe também era uma mulher muito batalhadora, né, nos criou praticamente sozinha, meu pai era separado e tal. Hoje em dia a gente tem uma proximidade muito maior, mas naquela época a gente viveu uma infância, assim, bem focada na criação totalmente feminina, vó e mãe dentro de casa, tá? Acho que isso contribuiu muito para um lado, me fragilizou por outro também, mesmo eu não pensando sobre isso, mas isso acontece. Então realmente a nossa criação influencia muito do que a gente é e a nossa personalidade também. Aos 17 anos eu vim morar sozinha aqui em Pelotas, né? Eu saí de Cachoeira do Sul e ao morar sozinha eu me deparei com muitas situações onde na época eu também não associava isso diretamente a machismo e feminismo, tá? Mas existia. Eu, fora o tempo que eu trabalhava em lojas, que eu trabalhava em loja de roupa, trabalhava de gerente, eu às vezes trabalhava como promoter de eventos, trabalhava fazendo recepção de festas. A gente teve situações em que eu e minhas amigas trabalhávamos num evento e, por exemplo, o dono do evento queria mandar o número de celular pra gente conhecer, as pessoas sempre levavam para um outro lado, então as mulheres passam por isso, tá? E são situações reais. E quando tu é mais nova, quando tu é mais inocente, muitas vezes tu nem te dá conta, mas o machismo tá impregnado em tudo isso, tá? E é uma questão que realmente me incomoda muito por ver que talvez hoje em dia ainda meninas que estão querendo batalhar, como eu tava querendo batalhar naquela época pra minha própria sobrevivência, né? Ser taxado, muitas vezes ser confundida com outras coisas. Aí entro na parte do feminismo mimimi, não mimimi, tá? Por exemplo, se hoje eu fosse dizer pra vocês se eu acho certo ou errado, por exemplo, uma mulher ou uma guria, uma estudante ou alguma dessas gurias que trabalhou comigo nessa época, nesses eventos, fazer programa, por exemplo, tá? Não acho errado do ponto de vista que seja a forma de sustento delas, do ponto de vista que elas se assumam como tal, entendeu? O que eu não gosto é de pessoas que não se assumem. Eu acho que todo mundo tem que viver a sua vida como quer. Acredito que a valorização da mulher tem que estar acima de tudo, como ser humano, não só como mulher, mas não sou aquele tipo de pessoa que tenha preconceito com nada. Acho que as pessoas podem viver, ter o ganha-pão dela como elas querem, contanto que isso não atinja nenhuma outra pessoa, que seja uma escolha clara e segura de cada uma dessas pessoas, tá? Mas aí quando tu tá trabalhando de boa e às vezes tu ser colocada no mesmo balaio, né, e não ser, aí é que eu acho errado. Por exemplo, em relação à diferença entre opinião e o feminismo em si, tá? O conceito do feminismo, pra mim, ele é muito vivo dentro de mim. Mas existe uma grande diferença entre conceito e opinião. Por exemplo, mulheres extremamente feministas que acham que as mulheres não têm que se arrumar, que as mulheres não têm que se depilar, que as mulheres não têm que usar absorvente, esse tipo de coisa, porque se fossem os homens, eles também não se cuidam, andam aí de qualquer jeito e as mulheres têm essa cobrança, tá? Aí eu já acho que é muito uma questão de opinião, porque eu, por exemplo, gosto de andar limpinha, cheirosa, arrumadinha, tudo mais, não porque os homens impuseram isso, ou a sociedade em si, né, mas sim porque é a forma que eu me sinto bem. Então aí eu acho que é o feminismo mimimi, tá? Manifestações públicas de mulheres que ficam nuas, que fazem xixi, que fazem cocô na rua, que fazem não sei o que lá. Eu acho que aquilo ali é uma forma de agressão visual, porque eu não curto ver pessoas defecando, nem fazendo xixi, nem cocô no meio da rua, sob aspecto nenhum de manifestação, entendeu? Eu acho que existem formas até impactantes, né, que impactam de maneira melhor e mais forte do que essa. Essa pra mim são imagens grotescas, então esse é o tipo de feminismo ao extremo que eu não sou a favor mesmo, tá? Em compensação, nos meios onde eu trabalho, por exemplo, eu trabalho como representante comercial também, né, aonde a grande maioria dos profissionais são homens ainda, né, e também na produção da banda, né, que é a banda Área VIP aqui de Pelotas, que também a maioria dos produtores são homens. Então o que que acontece? Eu vejo muita surpresa ainda quando as pessoas dizem, ela que é a produtora é mulher,
viaja com homem, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa. Pra mim é uma coisa muito natural, eu realmente não vejo diferença, entendeu? Bem pelo contrário, eu acho que a mulher ainda tem um olhar um pouco mais sensível sobre algumas coisas. Eu, quando saio pra viajar, eu lembro que tem que levar um remédio, então assim, tem umas coisas que eu acho que são só o a mais, tá? De resto, não tem absolutamente nada que eu acho que um produtor, a não ser mais experiente, mas não em questão a sexo, pudesse fazer melhor do que eu faço. Eu ajudo os guris a carregar, se tiver que atravessar uma festa inteira, sair, sei lá, em defesa de alguém ou de um dos guris da banda, se tiver alguém mal comportado, eu não me sinto fragilizada ou menos apta para trabalhar por ser mulher nesse tipo de ramo de forma alguma, mas eu percebo que tem alguns olhares e tem algumas carinhas assim de questionamento a respeito ainda, tá? Principalmente porque um dos membros da banda é o meu noivo, né? Então eu acredito que muitas das pessoas devem ficar pensando, como é que esse cara pode, que a mulher não sei o que trabalha junto, mas isso tudo é negócio, é visão de negócio, tá? Tu tendo isso, tu sendo empreendedor, o sexo é o que menos importa, tu só tem que ser focado no que tu quer e, né, focar no teu objetivo e fazer acontecer. Em relação à representação comercial, por exemplo, tá? Também, muitas das vezes que eu tava viajando, várias pessoas comentaram, é porque mulher na estrada, bababá, e realmente eu me sinto um pouco, não vou dizer insegura, mas eu me sinto mais completa, mais feliz quando eu viajo e o Vini me acompanha, né, que é quase 99% das vezes, ele mesmo fica muito mais seguro em me acompanhar, porque a gente sabe que pode furar um pneu na estrada, porque a gente sabe que pode acontecer algum incidente, algum acidente, né? E se ele estiver comigo, com certeza a gente vai estar mais seguro, não apenas, e aí nesse caso eu admito talvez a fragilidade feminina, do tipo, não vou conseguir trocar o pneu sozinho, eu vou conseguir muito mais demoradamente, se ele me ajudar é muito melhor, vou me sentir mais segura se eu parar numa estrada à noite na companhia dele. Então, assim, existem fragilidades do sexo que elas são evidentes, mas não de um ponto de vista, tipo, a mulher é o sexo frágil. Não é, entende? É que tem algumas situações que são... É evidente que tu vai querer estar ou acompanhada do teu noivo, ou do teu pai, ou do teu irmão, ou quem sabe de um amigo, ou de alguém de confiança, caso tu passe por uma situação que exija, né, ou que tem um alto nível de estresse a mais. É claro que tu vai estar perto das pessoas que tu gosta, e se tu achar que elas têm um pouco mais de capacidade, conhecimento sobre algum determinado assunto de estrada, de carro, de motor, é claro que tu vai te sentir mais segura, entendeu? Então esse é um aspecto a respeito disso, tá? Mas já me deparei com vários comentários, de tipo, e os lojistas não dão em cima de ti, isso e aquilo. Claro que não, nada é unanimidade, né? Assim como tem pessoas que sabem se portar na vida, elas sabem se portar no trabalho e outras coisas. Já aconteceu de ter olharezinhos, de ter alguma coisa assim diferente, mas é tudo uma questão de como tu te postura em relação àquilo, né? E principalmente por eu trabalhar geralmente acompanhada do meu noivo, o que não deveria ser uma regra se eu viajasse sozinha também, né? O respeito tinha que ser igual. Mas tudo isso favorece realmente esse tipo de situação, ela é praticamente inexistente no meu trabalho, tá? Em relação a vestir, por exemplo, tá? Quando eu vou atender dentro de uma loja, eu nunca vou com saia muito curta, eu nunca vou muito degotada. Não porque eu acho que, se eu for, o cara vai se sentir no direito de me passar a mão, porque ele não tem direito, nem se eu fosse pelada entrar no lugar, entendeu? Mas porque ele podia achar que eu sou uma completa sem noção, mas isso não dá o direito de ninguém, né, de tocar ou fazer qualquer coisa contra a tua vontade, mas mais porque eu acho que o pessoal que tá ali tá trabalhando uniformizado, trabalhando de um jeito, os outros colegas representantes homens vão de camisa, vão tudo dentro de um padrão, no qual quando eu aceitei o trabalho eu sabia que eu tinha que me adequar dentro do padrão, apesar de, claro, dar umas fugidinhas à regra, eu, às vezes, né, não podia usar calça jeans rasgada, eu já usei, não podia usar, sei lá, um tênisinho mais confortável, eu já usei, mas tudo dentro de uma noção, de um senso, né, comum em relação às outras pessoas e em relação à função do trabalho. Mas quando me perguntam também, tu tem que ir toda tapada, tu tem que ir assim, não tem, tá? E isso tudo é dentro da tua postura, porque muitas vezes tu pode estar vestida, né, de uma forma não tão tapada, como quando eu vou trabalhar na noite com a banda, que eu uso saia curta e tudo mais, e nem por isso te dá o direito, ou vai te fazer parecer alguma coisa que tu não é. O que vai parecer, na verdade, é a tua atitude, e se tu quiser que isso pareça, né, porque se às vezes as gurias vão pra noite, estão pro crime, e elas querem realmente, né, dar a entender que elas estão a fim de conhecer pessoas novas, de se aventurar e tudo mais, e aí aquilo ali não é só a roupa, né, é o estilo, é o jeito de ser, é o olhar, é a conduta toda num só.
Bom, em relação à viagem também ainda, tá? Sou eu que dirijo na maioria das vezes, o Vini sabe dirigir, dirige muito bem por sinal, mas ele não curte viajar na estrada dirigindo, muitas vezes inclusive na cidade. A grande maioria das vezes quem dirige sou eu, tá? Por tá com carteira, ele ainda não fez a dele, reprovou algumas vezes, tá em vias de fazer novamente. E a gente se depara milhões de vezes com pessoas que tu acha que são descoladérrimas, assim, que dizem, ai, porque é ela que dirige, eu não acredito que tu deixa ela dirigir, por que tu não dirige? Então as pessoas ainda têm machismo nas mínimas coisas do dia a dia. Qual é o problema da mulher dirigir? Quem foi que disse? Aonde que tá escrito na vida que é o homem que tem que assumir a direção do carro e a mulher ser a carona? Então são coisas que me deixam louca. Ou, ai, Rita, tu tá com... Passou dos 30 e ainda não tem filho. O Vini não fica te exigindo filho. Como é que vocês não têm filho? Esse tipo de kkk, assim, que é muito em cima da mulher a cobrança. Por que não vão lá nele e dizer, ai, por que tu não tem filho ainda? Por que tu não deu um jeito de fazer, entendeu? Então são tudo cobranças muito femininas. Eu não quero ter filho ainda, não tô com vontade, a gente tem planos de ter, mas não é o momento. Quando for o momento, todo mundo vai saber. E eu acho que essa cobrança, além de ser um saco, né, ela ainda é sempre focada em cima da mulher. A mulher que tem que dar um jeito de fazer o filho, de prover, de engravidar, de crescer barriga, de tudo. Tá aí o cara, o teu, né? Então, assim, tem muito machismo. E essas coisas não vêm de pessoas antigas, de, o cara nasceu lá em 1900 e Guaraná com rolha, tem que levar em consideração. Não, são de pessoas novas, gente que convive com a gente e que tem um pensamento super machista desde já. Então são coisas, assim, bem diferentes. Eu, por exemplo, meu pai é um homem que ele tem algumas coisas, assim, que eu não concordo com o pensamento dele, mas a grande maioria, ele é um homem que me inspira a ser muito livre. Ele nunca me podou nada, ele nunca me falou, Rita, é feio tu... sei lá, andar de skate é coisa pra guri, fazer... Ele nunca, assim, segmentou gêneros pra nada, mesmo que ele pense sobre isso, entendeu? O Vini mesmo, ele tem muitos conceitos dele, assim, do tipo, sou eu que cozinho em casa, tá? Eu, Rita, cozinho em casa, não me sinto menos feminista, menos progressiva por causa disso, não me sinto nada, tá? Eu sinto que eu gosto de cozinhar e a gente se adaptou a isso, em compensação ele faz outras funções da casa, o que é o justo, afinal de contas eu tô fazendo comida pra nós, entendeu? Então nós nos ajudamos mutuamente, mas eu acho que isso é tudo dentro do senso do até onde é feminismo, até onde é a tua escolha e até onde é o teu consenso. Eu me deparo com muitos homens que dizem assim, eu jamais conseguiria conviver contigo, eu nunca que ia querer ser teu casal, teu noivo vai pro céu, e em compensação as mulheres me dizem, Rita, eu queria ser que nem tu, eu queria falar que nem tu, eu queria fazer o que tu faz. Então, assim, o que acontece? As mulheres, quando elas têm, né, umas... não vou dizer assim, opinião firme, eu sou o cara, eu não sou, entendeu? Mas assim, quando tu tem uma determinação, quando tu sabe dividir, quando tu sabe teu espaço, como tu sabe quando te portar, não te vitimiza, não te diminui em relação aos homens, não aceita uma briga que o cara te argumente, porque a mulher tá descontrolada, que geralmente é o que mais acontece. Principalmente os homens, né, ainda tendem muito a ir pro outro lado, tipo, eu não aguentaria essa pessoa, nunca, capaz, porque a minha mulher me espera em casa, faz isso, faz aquilo, e do contrário, as mulheres querem ter essa postura, querem ser assim. Então esse vídeo, na verdade, nada mais é do que dividir com vocês um pouco do meu conceito sobre feminismo, sobre o papel da mulher, sobre o meu papel dentro das minhas relações, sobre as coisas da qual eu faço a minha vida. Eu posso ficar 3 horas aqui mostrando maquiagem, embalagem de produtinhos, e se tu me chamar daqui a meia hora pra ir lá carregar o mundo nas costas contigo, eu vou fazer, porque eu acho que as mulheres não se limitam, não devem se rotular, não são uma coisa só, assim como eu não sou, como a minha história de vida me mostrou mulheres que também não eram. E se tu é guriazinha, é adolescente, tá vendo esse vídeo aqui também, não deixe que ninguém te limite, te coloque numa coisa só. Se tu quiser ser uma coisa só, seja, mas nunca uma mulher tem que assumir o papel de sou 100% frágil ou não, eu sou 100% macho. Nós somos várias mulheres em uma só e com certeza todas elas são fortes pra caramba, e tem muito homem aí que não chega nem perto e olhe lá. Então tá, gente, esse foi o conceito do vídeo de hoje. Falei aqui, né, mas espero ter passado algumas experiências, alguns conceitos a respeito da minha vida, e como muitas pessoas me perguntam mais sobre isso do que 10 fatos sobre mim propriamente dito, como é trabalhar na noite, como é ser mulher representante, vim aqui responder as questões que me são perguntadas. Espero que o vídeo tenha ajudado. Um super beijo, te inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!